Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 42 Semanas, seguindo essa série deliciosa sobre parto domiciliar. E hoje temos uma convidada muito especial, minha amiga querida do coração, Juliana, médica. Então, ela vem aqui para trazer um pouco a experiência dela nessa vivência de gestação e de partos domiciliares. 2 partos domiciliares por falta de um. Ju, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Está com a palavra, presente-se, conta um pouco sobre quem é você, sobre a sua família e já pode emendar aí como foi a primeira gestação e o processo do parto. Olá, mulheres! Oi, Adrine! Oi, Jéssica, amiga! Bom, eu sou Juliana, eu tenho 37 anos, eu sou mãe do João, de 7 anos, e da Lua, que tem 5 anos. Eu sou libriana, sou mineira, nasci em Minas, passei em Minas a minha infância toda, fiquei lá até os 11 anos de idade. Depois fui morar no Rio de Janeiro, onde eu passei boa parte da minha vida, passei minha adolescência, fiz minha faculdade lá no Rio, faculdade de medicina, me formei lá em 2008 e trabalhei uns anos lá e em 2011 eu me mudei aqui para Londrina, onde eu moro até hoje. Vim para cá porque o Fred é daqui, o Fred é o pai do João e da Lua. Nós não estamos mais juntos como homem e mulher hoje em dia, somos separados, mas continuamos juntos e parceiros na vida como pais, né, educadores e pais do João e da Lua, filhos amados que temos. Então, em 2011 eu vim para cá e aqui eu trabalho como médica de família no SUS, no posto de saúde, desde que eu cheguei. E hoje em dia, depois desse concluído o projeto Ser Mãe e tal, eu faço especialização, comecei a minha especialização em medicina antroposófica em São Paulo desde o ano passado. Bom, a minha escolha pelo parto, na verdade, eu só comecei a pensar sobre o parto para mim quando eu comecei a tentar engravidar, né? Até esse momento, tudo que eu tinha de informação de parto era o que eu tinha conhecido durante a minha formação na faculdade, que não tinha, foi uma experiência que não foi agradável, mas também não foi algo que me movimentou naquele momento a querer mudar o sistema, como acontece quando a gente vê questões tão desumanas na maneira que se trata uma mulher, às vezes, em hospitais públicos, com muita gente, um volume muito grande, pessoas despreparadas e tal. Era esse o cenário, uma maternidade muito grande no Rio de Janeiro, com um monte de mulher enfileirada, já em trabalho de parto, todas sendo tratadas iguais, toque de 30 em 30 minutos, assim, em escala, era esse o cenário. Vivi isso e só fui, de fato,
pensar, raciocinar mais sobre o parto quando eu estava mesmo ali tentando engravidar, que foi em 2012, um pouco depois que eu cheguei aqui em Londrina. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis muito ser mãe. Então, era o cuidado, assim, o gestar. De alguma maneira, eu sabia que esse processo do parto, a amamentação, a educação, seriam coisas que eu realmente me importaria e me envolveria e leria, como eu faço até hoje, não mais sobre parto, agora eu leio sobre educação pela idade das crianças. Mas eu, eu sempre soube que isso apareceria no momento certo. E quando eu estava tentando engravidar, eu me lembro que comecei a ver sobre parto, e aí vi que tinha parto humanizado, isso era 2012. Vi que tinha uma coisa de parto humanizado, coloquei parto em Londrina, assim, no Google, e vi que estava prestes a acontecer uma marcha pelo parto domiciliar, se não me engano. Na época, em 2012, o Dr. Jorge Kuhn, que é de São Paulo, que é uma referência para a gente aqui no Brasil, né, de parto humanizado e de parto domiciliar, de assistência ao parto domiciliar. Ele tinha sido denunciado ou qualquer coisa desse tipo para o Conselho Federal de Medicina, que, de alguma maneira, estava punindo ele por essas falas e por ele por ele assistir partos em casa. Eu fiquei sabendo que existia esse negócio de parto domiciliar. E aí eu fui ler um pouco mais sobre parto domiciliar. Aqui em Londrina não tinha quase nada. Fui ler, achei blogs e tal na época que falavam disso. Um mundo se abriu à minha frente, porque eu não sabia dessa possibilidade. E aí eu comecei a ler loucamente sobre parto domiciliar. E aquilo, para mim, fez sentido. Quando eu comecei a ler, aquilo para mim foi fazendo sentido, porque eu vi que unia duas coisas em mim muito importantes, que eram, eu sou médica, então o conhecimento científico, para mim, é muito importante. E eu estava vendo que a literatura mais atual naquela época, corroborava o fato de o parto domiciliar ser seguro para a mulher que assim o deseja, como é ainda hoje, eu espero, mas na época era falado pela Organização Mundial de Saúde que o lugar mais adequado para uma mulher parir é onde ela se sente mais segura. É desse jeito ainda? Exatamente desse jeito. Parto domiciliar agora está muito mais incomum, mas em alguns países são 20% dos partos. Eles não iam aprovar uma coisa que seja tão maléfica assim, se vários países ainda continuam com essas taxas e com taxas ótimas de consequências maternas e fetais. Isso é ótimo de falar, né? Porque no Brasil, o parto domiciliar ainda tem esse estigma, né? De, nossa, meu Deus, que loucura, que absurdo. Quando você fala que quer ter um parto domiciliar, as pessoas pulam 2 metros de altura, né? Mas em outros países, né? Em muitos países, isso é normal e é muito comum e não tem nada de horrível, de horripilante, né? Então isso é uma coisa que tem muito a ver com a nossa cultura também. Sim, então, exatamente esse conhecimento científico e relativo à parto domiciliar que a gente encontra muito do Canadá, né, literatura do Canadá, da Inglaterra, que são lugares onde o governo apoia essa opção quando a mulher assim deseja, né? Então, unir para mim esse conhecimento científico com uma coisa que eu venho experienciando e buscando na minha vida desde a adolescência, que é essa questão da espiritualidade. Então, eu senti, quando eu li sobre parto domiciliar, quando eu comecei a me interessar e me envolver mais com isso, veio para mim também aquela questão do saber ancestral feminino, que a gente simplesmente sente, às vezes a gente não sabe, que a gente sente, e que foi perdido e deixado de lado hoje em dia pela questão tecnocrática do sistema
e do parto, a hospitalização do parto, enfim, toda essa questão, mas que, para mim, assim como a menstruação é algo de ser mulher, assim como a amamentação é algo do ser mulher, o parto também faz sentido, um parto íntimo, um parto no meu ambiente, sabe? E aí vem junto uma questão, um ponto profissional, porque eu, profissionalmente, nunca gostei de hospital. Não é minha praia profissional. Não gosto de ir nem como paciente, nem para trabalhar. Tanto é que trabalho em atenção primária, em posto de saúde, com muito menos intervenções, com muito cuidado da saúde, promoção de saúde. Enfim, é outra abordagem, né? Outro lugar mesmo. Cada um tem a sua necessidade em momentos diferentes. Mas então eu não gosto de ambiente hospitalar. E eu tinha trabalhado em um hospital, assim que eu cheguei aqui em Londrina, assim que eu cheguei, eu tinha trabalhado em um hospital alguns meses, que era o que tinha, e foi muito ruim ter saído do meu ambiente ambulatorial, muito ruim. Então isso tudo estava na minha cabeça e essas coisas se juntaram na minha época de pesquisa sobre parto e fizeram com que o parto domiciliar fizesse sentido na minha vida. Como que é a sua experiência no meio, né, médico, assim? Como o parto domiciliar é visto e você teve, por exemplo, amigos que te falaram coisas ou te tentaram convencer de não fazer isso? Enfim, como foi a recepção das pessoas próximas, assim, sobre a sua decisão? Ou você compartilhou isso com alguém ou não? Como foi? Na época que eu estava grávida, eu falei pouco. Eu falei para algumas pessoas mais próximas. Depois eu vi que as pessoas não recebiam muito bem, que as pessoas ficavam assustadas. E daí eu diminuí a frequência com que eu falava isso, já não fui contando para muita gente. Mas as pessoas mais importantes da minha vida souberam e eu me senti respeitada, Jéssica. Sempre me senti respeitada com a minha opção. Até porque, na época, eu tinha na ponta da língua tudo que eu tinha lido, todos os estudos que eu vinha lendo, tudo que estava sendo mostrado da segurança de um parto domiciliar para quem quisesse. E isso estava acontecendo à minha volta também, estava acontecendo. Mulheres estavam tendo filhos em casa, eu achava isso na internet, então eu via que não, eu estava muito segura, sabe? Eu estava muito segura. Então, às vezes, mesmo uma cara meio torta, assim, de como assim, né? E isso vinha muito mais do pessoal da saúde, claro, de amigos médicos, os amigos mais próximos eu contei, mas eu sempre fui reconhecida na faculdade como a alternativa por questões de pessoais e de espiritualidade. Então, mas as pessoas acabaram entendendo desse jeito que era a minha cara, esse tipo de opção, sabe? Mas eu nunca me incomodei e não me senti desrespeitada, mas de fato é algo que estranha muitos médicos. Mas eu vejo na minha turma, por exemplo, eu tenho muitos colegas de turma que tiveram um parto normal e um parto natural, o que já me deixa muito feliz, né? De ver que mesmo que com que a gente aprendeu, nós mulheres, a coisa da gente voltar a ter o parto pra gente, né? Porque eu sei que elas estudaram enquanto mulheres, não enquanto médicas apenas, enquanto médicas também. E tem umas que trabalham com isso hoje em dia. Mas o parto domiciliar é realmente uma coisa muito que divide muitas opiniões, né? Eu ou amo ou odeio, né? E o Então, que você consegue dizer, assim, refletir, o que é o grande responsável, assim, por esse medo, por essa negação do parto domiciliar, principalmente por profissionais da saúde? Você acha que tem a ver com a formação dos profissionais? acho muito. E isso eu enxergo tanto na minha vida pessoal em relação ao parto, na minha vida profissional como médica de família, porque eu atendo muitas pessoas em casa, eu lido muito com questões ambulatoriais, eu evito ao máximo internar, mandar pessoas para o hospital.
só se de fato precisar, mas sempre que eu vejo uma possibilidade de fazer algum tratamento em casa, eu sempre prefiro, e as pessoas, eu percebo que também gostam dessa opção. Às vezes não contam com ela porque não tem essa opção. Como parto. Pô, eu não sabia, eu só fui descobrir quando eu fiquei grávida que eu podia ter um parto em casa. Porque na minha vida, então, pessoal, desde então, ninguém nunca tinha falado isso, porque eu nasci em hospital, né? Há 37 anos atrás, na época da minha mãe, que seria ali quem poderia me orientar, sei lá, de alguma maneira, mas era parto em hospital, já era o parto totalmente em hospital, né? Durante a formação, o parto domiciliar não é algo assim, nem cogitado. Não, na formação não é algo cogitado, mas eu posso também dar minha opinião sobre parto domiciliar, muito sincero. Eu acho que o parto domiciliar, aliás, eu acho que o parto é um evento que exige cuidado, essencialmente. E médico não é treinado para cuidar. Médico é treinado para enxergar doenças, né? Então, a gente trabalha muito em cima da patologia, que é baseado na doença. E um parto de baixo risco, porque é aquela história, todo parto tem risco. Isso também é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, porque quando eu pensava em parto domiciliar e pensando em algum eventual risco que pudesse ter, e aí eu, né, vendo as gestações de baixo risco, assim como são consideradas, porque todas têm algum risco. Então, risco tem, não só no ambiente domiciliar, no ambiente hospitalar também tem risco, né? E isso eu sei, para mim, que eu vou trabalhar com um se que não existe, mas se eu tivesse a certeza que eu iria para um hospital para ter meus filhos e que absolutamente nada aconteceria nem comigo nem com as crianças. E se eu tivesse um parto em casa e pudesse acontecer alguma coisa, poderia acontecer alguma coisa, talvez eu de fato optasse por um parto hospitalar. Mas não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Médico em parto, eu acho que realmente em algum momento, ele vai reconhecer aquilo que ele tem dentro dele como profissão, que é o que ele tem que saber fazer. E tem que saber tratar isso. É para isso que serve o médico. Daria doença, o médico trata. Então, teve algum problema, entra um médico. Eu entendo desse jeito o parto. Eu acho que o conselho de enfermagem também entende assim, né? Porque as enfermeiras são aptas a assistir partos de baixo risco. Um parto para acontecer em casa, quem já viveu esse contexto de parto domiciliar sabe do tanto de exigência que existe para que aconteça um parto domiciliar seguro, não é, Jéssica? Gente, fora todo o aparato que a gente tem que ter, o mínimo de oxigênio e tal, a equipe tem que ser muito bem formada. Não tem como se fazer um parto de baixo risco em casa, na minha opinião, sem enfermeiras capacitadas e treinadas para isso, para reconhecer. E geralmente elas reconhecem muito cedo, né? Porque realmente para acontecer em casa, tudo tem que estar muito redondinho. A mulher tem que estar, os exames têm que estar muito bons, o pré-natal tem que ter sido muito bom, tudo tem que ter acontecido muito sem sair nada do eixo, porque se tiver qualquer risco, um parto não vai acontecer em casa. As enfermeiras não permitirão que isso aconteça, né? Não é para ser assim, pelo menos. Então, tendo enfermeiras bem treinadas, qualificadas para tal, na minha opinião, não é nem necessário um médico. Então, às vezes eu acho também que o Conselho Federal de Medicina acaba reconhecendo, avaliando, sabe, fazendo uma avaliação do caso de um jeito médico, que não vai entender mesmo, porque é cuidado, é ter cuidado, é ter uma boa assistência. E isso para mim também foi uma coisa muito importante para minha escolha, né? Quando eu decidi pelo parto domiciliar, eu só teria se eu achasse uma equipe que eu confiasse muito.
e que eu soubesse que tem treinamento em intercorrências obstétricas que pudessem acontecer ali naquele momento, né? Então, eu me assegurei muito disso. E achei a minha equipe, depois de um longo caminho, para mim foi demorado, foram alguns meses e foi demorado, mas achei, e aí tudo aconteceu como tinha de acontecer. Você se lembra, assim, que foi bem importante pro parto? Bom, para mim foi muito importante a conexão com o meu corpo que o yoga já me trazia antes, e aí na época da gravidez eu foquei isso mais para o parto, né, para me dar essa consciência corporal para o parto. Então, yoga para mim foi muito importante. Alguns livros que eu li na época também foram muito importantes. Teve 2 livros do Ricardo Jones, que é um obstetra do Rio Grande do Sul. Um chama Entre as Orelhas e o outro Memórias de um Homem de Vidro. Onde ele fala, enquanto obstetra, da observação dele daquelas mulheres durante o trabalho de parto. E traz toda a coisa instintiva, esse quê de instinto que fica muito nítido na hora do parto, né? Quando se observa que algo, a mulher realmente transcende essa consciência que a gente tem, né? Assim, de vigília, né? Esse nível de consciência que a gente está. E ele ali naquele livro, ele trazia muito isso, sabe? De como ele observava as mulheres, esse homem de vidro que não era visto enquanto as mulheres estavam em trabalho de parto. Então, esses 2 livros dele, e o Entre as Orelhas, que é onde ele fala que o parto acontece na cabeça da mulher, é entre as orelhas mesmo. Tem que ter uma preparação ali para permitir que um parto possa acontecer com mais naturalidade, né? A gente se permitir. Eu já ouvi exatamente isso sobre o parto estar no cérebro em 2 questões. Sobre os hormônios do cérebro que produzem, que fazem o trabalho de parto começar, que são melhores produzidos à noite, por exemplo, e também que precisa dessa preparação emocional. Várias pessoas falam que tem um alívio mental, a mulher fica muito relaxada, alguma coisa acontece, uma carga emocional forte para o trabalho de parto se desencadear. Para mim, esses livros foram muito importantes e também fizeram muito sentido e me empoderaram enquanto mulher e enquanto médica, porque era uma visão de um médico e homem ainda por cima, né? Eu gostei mesmo e foi muito importante para mim. E também uma coisa fundamental, nossa, muito fundamental para todo o processo, foi a experiência de outras mulheres. Isso foi essencial. Ler muitos relatos de parto. Nossa, eu devo ter li dezenas de relatos de parto. Era o que tinha na época, né? Vi muitos vídeos de parto, estava começando a bombar na internet, uns vídeos de parto natural, de parto domiciliar. Então, eu assistia os vídeos e alimentava o meu desejo, as minhas forças e a minha segurança para que aquilo ali acontecesse como eu imaginava que poderia acontecer, que era viável de acontecer. Então, isso para mim foi muito importante. A experiência de outras mulheres, se eu não tivesse tido esse conhecimento assim de outras mulheres, esses relatos, eu só também com os artigos ou com a leitura científica que eu tinha, eu não sei se eu teria ido, mas outras mulheres, histórias de outras mulheres me deram muita força. Agora outras mulheres vão poder ouvir a sua história, o seu relato e ainda ouvindo, né? O que é bem interessante. Legal, né? E como evoluiu assim a sua gestação? Teve alguma questão, alguma complicação? Ou do início ao fim você conseguiu manter esse plano do parto domiciliar? E como foi a reta final da gestação? Como foram essas sensações do parto se aproximando? Minha gestação foi uma gestação tranquila. As 2 vezes foram gestações tranquilas. Eu
quando eu decidi que eu queria o parto domiciliar, não foi de cara que essa se mostrou uma opção para mim no primeiro parto, né? No segundo, aí já tinha acontecido o primeiro, o caminho já estava aberto, foi outra situação. Mas no primeiro, não. Eu só fui ter mais certeza que eu conseguiria o parto domiciliar, acho que foi com 7 meses, 6 ou 7 meses de gestação já. Mas foi uma gestação bem tranquila. Eu nunca me apeguei, eu não tive medo. Eu realmente não senti medo, assim, de tipo, nem na véspera, nem no dia. Por mais que às vezes alguns medos passassem pela minha cabeça, sentir medo eu não posso dizer que eu não senti. Eu senti. Eu não me apeguei aos medos que eu senti durante a gestação. Então, eu não me lembro de ter ficado nervosa ou ansiosa, nem com o parto em si, de eu poder dar algum problema. Eu me apegava ao meu imenso desejo de que aquilo acontecesse, e se não acontecesse, já estava tudo organizado de médico em um hospital, no médico que eu escolhi, que eu sabia que ia respeitar as minhas preferências, que eu sabia que faria intervenções em mim ou no bebê só se fosse necessário, que o obstetra que eu estava, ele sabia do meu parto domiciliar, ele apoiava o parto domiciliar, então eu sabia que eu iria, se precisasse ir para o hospital, eu seria cuidada por uma equipe preparada para aquilo que eram as minhas necessidades, né? A equipe de enfermeiras para o parto em casa, e acho que a gente é um carinho muito grande, uma atenção muito grande, um respeito muito grande, né? Então nem vi uma necessidade de deixar coisas por escrito, sabe? Porque eu tive encontro com elas, acho que pelo menos umas 5 vezes, porque quando a gente se conheceu mesmo, eu acho que eu conheci elas com 5 meses, então, porque as vi 2 vezes e depois no finalzinho, no 8º e no 9º mês, a gente se via de 15 em 15 dias, ou eu ia para Maringá ou elas vinham para cá. Mas então eu me senti segura e preparada. Mas foi isso, uma preparação ativa. Eu foquei em me preparar. A minha gestação foi focada na preparação para algo que eu desejava muito e que eu acreditava que era possível. Com leitura, com relato de parto, com preparação física e emocional, com me nutrindo também de amor, né, aqui dentro de casa, com o Fred. A gente queria muito que o João nascesse, que o João viesse pra gente logo. Então foi muito tranquilo. E como foi o finalzinho da gestação e o início do trabalho de parto, esses sinais do corpo que já anunciam a chegada do João, como foi essa vivência? Tanto o João e Lua nasceram com mais de 40 semanas de gestação, então nesse período a gente já está cansada mesmo. Eu me sentia bastante cansada. Especialmente da Lua, né? Na segunda, porque o João era pequeno, então era um cansaço maior. Mas eu trabalhei até praticamente o final, assim, acho que eu fiquei uma semana em casa, ainda peguei uns dias para poder ficar em casa, que eu sabia que eles estavam quase chegando. Né? O trabalho de parto do João começou de manhãzinha, assim, eu senti algumas contrações que eu não tinha sentido antes, com dor, que eu não tinha sentido antes, mas sem ritmo. E começou no meio da tarde, umas 2 horas da tarde. Eu entrei em trabalho de parto, com contrações ritmadas, assim. E foi... Eu me lembro que isso é uma coisa que marcou para mim, depois, né, vivendo quando a gente analisa o parto, como foi. Que foi realmente eu consegui me entregar. E eu acho que só foi possível do jeito que foi, do tempo que foi, porque eu consegui me entregar, sabe? Eu não me apeguei muito à dor no início, nem a medo nenhum, eu não senti medo nenhum de nada, nada, de nada, de nada.
Eu não me lembro de ter pensado em medo, eu me lembro de ter pensado em viver aquilo ali, com todas as dificuldades que eu já sabia que ia enfrentar, mas de estar ali para aquilo. Então, quando eu entrei, quando eu vi que as contrações estavam mais ritmadas, eu e o Fred, a gente saiu para andar, a gente foi no mercado comprar chocolate. As enfermeiras vinham de Maringá, então elas pediram para que eu avisasse quando as contrações estivessem já num espaço de tempo menor, né? A minha doula na época estava no curso, que foi a Marília, ela estava no curso, que eu também estava no fim de semana, que eu já entrou em trabalho de parto. Então ela não ficou comigo o dia todo, eu fiquei mais com o Fred. Quando a doula e as enfermeiras chegaram, eram umas 7h, 7h30 da noite, eu estava em trabalho de parto desde as 2h. Aí eu me lembro também que eu já estava começando a entrar na partolândia, eu já estava, não estava mais na minha consciência normal. E aí eu já fiquei mais sozinha, com o Fred, assim, né? Aquela coisa de chuveiro e bola, e sei lá, mas o que eu não lembro de muita coisa também, porque a parte que a gente fica na partolândia, eu não tenho tanta lembrança, só do que eu senti, e às vezes o que a gente sentiu é difícil falar. Foi um trabalho de parto muito intenso, dolorido, doeu. Eu me lembro de, no final do sim mesmo, que tu já estava para nascer, a última contração, que foi 00:01. Então, eu acho que eu devo ter ficado num expulsivo de umas 2, 3 horas. Eu já estava muito cansada, já estava doendo muito, e eu me lembro que realmente as últimas contrações eu estava apavorada de assim, gente, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Ninguém precisa dar um jeito nisso. E foi quando eu acordei do processo todo. Foi quando eu vi aquela mulherada toda à minha volta que eu não estava vendo. Estava sentindo a presença delas ali, essenciais, mas não estava vendo. E eu vi aquelas mulheres todas e muito animadas e muito excitadas. E elas me falando que o João estava quase nascendo. E aí o João acabou nascendo. Mas foi uma entrega muito grande, mulheres. Isso é o que me marca também, assim, desse parto, sabe? Do parto do João, para mim. Quais posições que você usou? Você, por ter escolhido parto domiciliar, teve mais liberdade de testar posições? Como é que foi expulsivo? Você conseguiu usar a liberdade do seu corpo? Sim, consegui. Me lembro de muita inquietude, de realmente chega uma hora do trabalho de parto que a gente não tem uma posição confortável. Eu tive esse momento teve uma hora que não teve posição confortável. Mas eu fiquei no trabalho de parto do João, eu usei muita banqueta, naquele final lá, muita banqueta, e fiquei muito de joelhos. Fiquei muito de joelho. Não fiquei deitada. Me lembro de ter deitado em algum momento nessa coisa de estar inquieta e de não ter sido nada agradável. Então, saí. Me lembro também de quando a contração vinha, eu sempre me acocorava. Isso eu me lembro. De às vezes estar caminhando e tal, vinha a contração, vai para baixo. Aí acaba a contração, levanta e anda mais um pouco, mas mudando muito de lugar. Mas foi isso. O da Lua, que foi o segundo parto, da Lua não deu tempo de nada, né, Jéssica? Não deu tempo de muita coisa. Acho que não deu, chuveiro só. Deu tempo da gente olhar a Lua um pouquinho. Deu tempo da gente olhar a Lua um pouquinho, dar umas risadas, que a gente tem uma foto linda, sorrindo, nem parece que você está em trabalho de parto. Como foi rápido? Eu não sei quando foi. Então, aí no parto da Lua, do João, foi, Adrine, eu entrei em trabalho de parto às 2, 2h30, João nasceu meia-noite, 8 horas de trabalho de parto. Da Lua, desde da primeira contração dolorosa que eu tive até a Lua nascer, foram 3 horas, das 8h30 às 11h, 3 horas, 3 horas e pouco. É, muito rápido. Foi muito rápido. Aí, então, da Lua não teve nada disso, da Lua não teve
Da Lu teve tentativa de encher a banheira, tentativa de ter essas posições, entendeu? Tentativa não, assim, a gente... O que a gente vai fazer? A gente vai usar a bola que estava cheia, a gente vai usar a banheira, vamos usar tudo. Então, enquanto essas coisas iam sendo preparadas, a Lua nasceu. Então, o momento que eu senti mais dor, que eu falei para a Jéssica, né, que teve uma hora que falei, caramba, agora acho que vai nascer. Porque eu senti que ia nascer e ela nasceu pouco tempo depois mesmo, pelo que eu me lembro. Mas aí a gente foi para o chuveiro, quando teve isso de, nossa, agora o negócio tá doendo mais, a gente foi pro chuveiro. Não, e foi no chuveiro, né, Jéssica? Foi no chuveiro, que eu acho que a bolsa estourou, e aí pronto. Então, em 5, 10 minutos, a Lua nasceu. Foi muito Exatamente. Rápido. E a Lua maravilhosa, foi o único bebê da minha vida que chorou antes de sair. Tipo assim, ela tava com metade do corpo pra dentro ainda, cabecinha assim, começando a sair, ela deu um resmunguinho assim, um chorinho. Coisa mais linda do mundo. Segundo parto é bom. Por isso, eu tinha também, durante a segunda gestação, aí a gente já vai fazendo os nossos desejos, né? As viagens assim, da cabeça. Mas aí eu falei, nossa, imagina viver tudo aquilo de novo, agora já sabendo o que me espera. Nossa, vai ser maravilhoso. A Partolândia, eu vou estar lá já íntima da Partolândia, vai ser uma festa. Aí não teve nada disso, não teve tempo para ter nada disso. Mas bom também, foi bom ter sido rápido. O João viu a Lua nascendo, né? Que legal. É muito legal quando a gente ouve relatos de crianças que já são muito naturalizadas com essa parte importante da fisiologia humana. Você teve laceração? Como é que foi isso? E como é que foi o seu pós-parto imediato? Laceração, eu tive superficial do João. Nem deu ponto. Foi muito, muito pouquinho mesmo e foi bem superficial. Da Lua eu não tive laceração nenhuma. E da laceração a gente... quando a gente estuda sobre o parto natural, realmente é uma coisa que não se faz mais, ou não deveria fazer a episiotomia de rotina mais, né? Porque a laceração é algo possível de acontecer no parto, né? Não tem nada de errado acontecer uma laceração ou outra, e costumam ser muito pequenas, principalmente quando comparadas a uma episiotomia. Mas... Principalmente quando respeitada também, né? Essa liberdade de posições, essa liberdade de fazer a força no expulsivo conforme a mulher sente a força no corpo e não puxos dirigidos, né? Tudo isso influencia muito na laceração e no grau da laceração. Olha, que interessante. Que legal. Para quem não sabe, a episiotomia ela é uma laceração de grau 2, então ela vai requerer sutura, você vai ter que dar ponto. Só que quando não se faz episiotomia, você está dando uma chance do períneo ter vários graus, de 0, 1, 2, 3 até o 4º grau, que é o mais severo, que é o que as pessoas acreditavam que a episiotomia prevenia. Só que tem um estudo muito bom da Melania Morim, que ela ficou 13 anos sem fazer nenhuma episiotomia, e ela compara a quantidade de perínneos íntegros, que não aconteceu nada. E mais de 60% das mulheres não precisaram nem de sutura. Então, é muito bom você dar liberdade para o seu corpo fazer as forças e usar a elasticidade do seu músculo, em vez de só cortar, né? Foi no parto do João que teve uma história de começar as contrações, o Fred sair para trabalhar e aí as contrações pararem e só voltarem na hora que ele voltou? Não, foi no parto da Lua. Tá. No parto da Lua. E como foi isso? Como foi esse papel, né, do Fred, o papel do pai nesse processo do parto? Como que você vivenciou isso? Isso é uma outra coisa também, uma outra questão que para mim foi muito importante na preparação para o parto, que eu não citei, mas que foi muito importante, que foi ter o Fred do meu lado o tempo todo, me apoiando e lendo comigo, lendo relatos de parto comigo, lendo os estudos comigo. Então, tendo as mesmas orientações que eu estava tendo, o Fred também teve e entendia do mesmo jeito que eu. E ele estar ali
comigo no processo do pré-parto e na hora do parto foi muito importante também para que tudo acontecesse da maneira que aconteceu. Eu não teria conseguido se o Fred não tivesse me apoiado, porque ele era peça fundamental, né? E é até hoje, né, na vida das crianças e nessa questão do ser pai, né? Ele é pai. Então, ele era fundamental ali para mim e me apoiar, não ter duvidado em momento algum do que isso era possível, ter ele se abriu, né, para um conhecimento que ele não tinha, porque ele também não é médico, ele entende do mesmo jeito que eu entendo uma leitura científica, mas estava aberto para aprender aquilo e para ouvir algo diferente. Logo no início, ele até deu uma assustada, assim como todo mundo que eu falei na época assustava. Mas daí ele foi vendo que aquilo era possível e tal, e esteve comigo o tempo todo. No parto também, eu falo que o Fred pariu comigo, praticamente, eu acho. E as meninas falaram isso que estavam comigo, que ele realmente se entregou no parto do João de um jeito que nós dois parimos juntos. E eu sei que isso foi fundamental, porque o parto não é fácil. Não é uma coisa fácil, não é mesmo. Estar ali, ainda mais, não sei, vivendo quando a gente se entrega mesmo, é muito difícil, dói bastante, né? Então, se você não tem uma segurança ali do seu lado por parte do seu companheiro, do marido e da equipe também, poderiam dificultar muito mais isso. E o contrário também, ter uma pessoa que apoia, que acredita, que acolhe, que respeita e que está ali do seu lado, faz muita diferença na hora do parto, do processo todo da gravidez e do parto, principalmente, ainda mais quando se é uma opção de um parto domiciliar. E aí, João nasceu, Lua nasceu. Conta um pouquinho dessa vivência aí de pós-parto imediato, como foi em cada um dos partos. Tudo de primeira vez para mim foi muito assustador, mas assim, recebido de bom coração, mas com susto, né? Então, a gravidez não foi muito tranquila do João, mas o parto, a gente dá, igual eu citei o susto que eu levei no final, que me deu uma acordada, a amamentação, parece que é fácil, mas não é. O puerpério, a gente acha que pode ser fácil, porque eu desejei tanto aquela criança, eu quis tanto esse momento. Então, só, que dificuldade que pode ter? Eu encontrei todas as dificuldades na amamentação, todas as dificuldades no puerpério, e especialmente no do João. Da Lua, esse caminho já tinha sido traçado e eu não tive dificuldades mesmo, nem para amamentar, porque eles são muito perto, também tem idade próxima, então eu emendei uma amamentação na outra. E o puerpério da Lua não foi... Eu não tive esse puerpério clássico como eu tive no do João. Do João foi muito chororô, foi uma sensação de um sentimento de solidão muito grande. 30 dias, eu me lembro que o João com 1 mês, o dia que ele fez 1 mês, foi um desespero de solidão, de ficar ali com aquela criança o dia inteiro, com tanta demanda, e, enfim, coisas muito difíceis que quem é mãe sabe do que eu tô falando, e quem passou pelo puerpério assim sabe também. Encontrei todas as sombras que a gente encontra mesmo nessa época. Me parece que você está descrevendo o baby blues, que é essa forma mais leve, que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas essa sensação, uma baixa de hormônios muito grande depois do parto, que a mulher se sente mais solitária. E que é super normal e esperado justamente por essa baixa de hormônios, né? Assim que o bebê nasce, né? Nessa hora que o bebê vem para o mundo, é o momento que a gente encontra o pico de ocitocina. A gente nunca vai ter tanta descarga de ocitocina na nossa vida quanto
nesse momento que o bebê nasce. E aí, desse pico de ocitocina, logo depois, a gente entra numa queda livre, né, hormonal. E aí é muito comum, então, essa sensação de solidão, uma tristeza que você não sabe de onde vem, e às vezes parece que não tem motivo, mas tem todos os motivos do mundo. Afinal, você acabou de passar pela maior transição da vida, que é sair de um lugar de filha, de mulher, sozinha, né, sem filhos, para um lugar de mãe. Então, puerpério e esse baby blues são essas sensações que vêm pela vivência dessa grande transição. E é muito comum que isso aconteça conforme a noite vai baixando, o dia vai acabando, vai entrando a noite, vai vindo essas sensações. E só que aí, né, o dia amanhece e tudo fica mais tranquilo. Esse inclusive, é um sinal de diferenciação, assim, de um baby para uma depressão pós-parto, né? Porque a depressão pós-parto, essa tristeza, essa melancolia, essa solidão, ela não passa com o nascer do dia. É uma coisa mais constante. Foi exatamente isso que eu vivi, o baby blues. E eu me lembro também de me entregar muito nesse momento. Eu já sabia que isso viria, eu sabia, já tinha lido que isso viria, né? Conhecia na teoria. E identifiquei, percebi que eu estava vivendo isso, sabia que era normal, mas sabia também que eu estava sentindo e me permiti viver, me permiti sentir, me permiti ficar triste, mas surtei com as minhas tristezas e com as minhas dificuldades. Igual você falou, Jéssica, era assim mesmo, era fim do dia. Eu passava o dia bem, a manhã bem, a tarde bem, final da tarde. E era quando o João chorava. E chorava, e chorava. Fim da tarde, e só parava de chorar à noite. Apenas nessa época ali, eu lembro que acabou com 45 dias. O João parou de chorar. Assim, da noite para o dia, depois de passar 30 dias chorando, no final da tarde, com 45 dias o João parou de chorar no fim da tarde e nunca mais chorou nesse padrão, sabe, de emoções que a gente vive logo que uma criança nasce. E da Lua, eu tive um pouco dessas emoções todas, desse baby blues, tive, claro, mas realmente foi menos, assim, eu me preocupava muito com o João, então a minha cabeça estava em outro, sabe, em outro lugar. Então eu não consegui viver tão plenamente, acho que por isso até. Que foi bom também, que deixou aquilo mais escondidinho, eu consegui dar uma tapeada no baby blues, digamos assim. Na sua fala fica muito presente, né, esse lugar da entrega, tanto na gestação, no parto, no pós-parto, e acho que esse é um é um ponto bem importante, assim, se eu pudesse, né, dar um conselho para as mulheres, é entrar nesse lugar de entrega mesmo, o que não é fácil, por isso que também exige uma preparação e um treino. Então, já ir treinando esse lugar de entrega em outros momentos da vida, né? Porque esse processo de ser mãe exige mesmo muita entrega. E outras coisas, Ju, muito importantes que você traz na sua fala, que eu queria que você falasse um pouco mais da sua visão sobre isso. Eu, né, como doula, como uma mulher aí que cuida de mulheres e acompanhando esse processo já há 6 anos, hoje eu tenho um entendimento muito claro, eu vejo assim o parto sustentado por 3 grandes pilares. E hoje, quando eu faço esse acompanhamento, né, com mulheres, eu trago isso para a consciência das mulheres, para as mulheres pensarem sobre isso. E você trouxe, desde o início da sua fala, 2 desses pilares. Então, na minha visão, nesses 3 pilares que são muito importantes para esse processo de gestar, de parir, de maternar, a ancestralidade, a espiritualidade, que foi o que você trouxe, né, na sua fala, e um outro pilar muito importante que é a sexualidade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre isso. Quando você fala em espiritualidade, que lugar isso teve em todo esse processo para você? E ancestralidade, quando você fala ancestralidade, do que você está falando exatamente? E se você também teve alguma percepção sobre todas essas vivências como uma vivência também da sua sexualidade.
eu enxergo o parto como um evento feminino que todas nós que somos mães ou que seremos mães, de alguma maneira vamos passar, né? Por método cirúrgico ou um parto vaginal. Então, assim, é uma coisa do ser mulher que é mãe, quando ela deseja ser mãe, a questão do parto. Então, assim como a gente menstrua todo mês, quando a gente fica grávida, a gente tem que parir, um dia a gente para de menstruar, um dia os hormônios acabam, essas questões do ser mulher. Tá? Então, eu sempre enxerguei o parto como uma parte da vida da mulher, inerente ao ser mulher, mesmo um portal, né? Como tantos outros que a gente tem, a menstruação, a sexualidade. Então, eu já sentia isso pela minha... O que me levou a enxergar desse jeito foram os estudos da espiritualidade, com muita leitura dessas filosofias orientais espirituais que me traziam isso, essa consciência dessa ancestralidade, desses portais que existem na nossa vida mesmo, que nos conectam com momentos ou com experiências nossas, assim, enquanto seres humanos antigas, que a gente não tem acesso na consciência, essa consciência de vigília que a gente tem hoje, né? Então, eu já me sentia desse jeito enquanto pessoa, assim, enquanto ser humano. Para mim, aquilo fazia sentido, da menstruação ter sido um portal para mim, da sexualidade já ser um portal, e o parto seria mais um evento que, no meu entendimento, viria dessa mesma maneira. E uma coisa que também corroborou essa minha ideia e o que eu vivo no meu corpo em relação ao parto e à sexualidade como grandes portais foi a diferença na minha vida. Isso eu falo para muitas mulheres. Já falei para Jéssica que a diferença na minha vida, da minha sexualidade após viver os partos. A questão realmente da entrega durante o parto me ensinou, de um jeito de experiência mesmo, viver na pele, uma entrega sexual e uma consciência da minha potência sexual que antes eu não tinha. Eu sempre procurei viver a minha sexualidade do jeito que me cabia, do jeito que eu achava que estava ótimo, e para mim estava tudo ótimo. Gozar e ter orgasmos que, como vinham acontecendo, me davam um prazer e me dava a sensação de que está tudo certo. O parto me trouxe essa consciência até desse chakra mesmo, assim, sabe? Nossa parte pélvica, que eu não tinha. E isso mudou a minha vida sexual. Isso mudou a minha experiência sexual comigo mesma. E foi uma coisa muito mágica. Ju, eu já ouvi isso antes. Eu ouvi de algumas mulheres essa mesma coisa, que muda, que é mais fácil ter orgasmos vaginais se você teve parto vaginal. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu nunca vi nenhuma pesquisa, mas parece que realmente esse é um evento transformador para sempre, né? Não acredito, Ju! Sua vagina não ficou larga! Essa é uma fala absurda, né? Mas que é muito presente ainda, essa ideia de que, nossa, mulher que passa por um parto vaginal vai ter a vagina larga e vai acabar com a vida sexual. E aí está a Ju como exemplo de que é exatamente o contrário que acontece. Você teve alguma percepção em relação a isso, além dessa entrega maior, desse acesso a uma sexualidade mais potente? Você teve alguma percepção em relação ao canal vaginal? Se ele ficou mais, né, nas primeiras vezes depois do parto? Se ele ficou mais apertado, mais difícil? Como foi? Ai, logo depois do parto... passa-se logo depois do parto,
Olha, eu não me lembro de nada, não me lembro de incômodo, não me lembro. Me lembro que no início mesmo, acho que os primeiros meses, eu sentia um pouco anestesiado, Para mim foi assim. Não era como eu sinto hoje, mas isso, estou falando de 3 meses depois do parto, no máximo, até uns 3 meses depois do parto, eu não vi nenhuma mudança, eu não vi essa mudança que hoje eu vejo. Mas logo depois, aí porque logo, depois do parto também a nossa cabeça ainda fica muito pro bebê, né? Eu vivi muito esses primeiros meses pro bebê. Então, depois que a minha potência sexual voltou, que eu me vi de novo como mulher, um ser sexual, que aí eles já estavam, já não era mais tão bebês lá depois dos 6 meses, 8 meses. Aí eu não sei te dizer direito, Jéssica. Olha, pensando aqui agora, a impressão que eu tenho é que eu realmente tenho mais consciência da musculatura, ou até talvez até do canal, assim mesmo. Eu tenho mais consciência. É isso que eu consigo te dizer. Eu sinto muito mais. Eu sinto. Acho que antes eu não sentia, eu sentia o prazer. É ótimo você trazer isso, né? Porque essa é uma grande questão que assombra aí as mulheres, né? A sexualidade depois do parto. E muitas mulheres têm muitas dificuldades, na verdade, nesse lugar. Então, é ótimo você trazer um relato positivo dessa vivência. E você conseguiria dizer assim para as mulheres algo que te ajudou nesse caminho ou foi algo assim muito natural para você que você só percebeu essa potência a hora que você estava ali vivendo a relação sexual novamente? Ou você acha que tem algo que pode ajudar as mulheres a se conectarem com isso, a não se perderem, né? Porque isso é algo que é acessível a todas as mulheres que vivem essa experiência do parto. Essa é uma experiência muito física, né? De uma potência muito grande no corpo. Então, uma mulher que vive um trabalho de parto, ela está acessando isso. Mas eu sinto que para muitas mulheres isso se perde ao longo do caminho. Você acha que tem algo que poderia ajudar a não perder essa conexão? Eu penso que isso tudo vem muito também do autoconhecimento, porque aí a gente junta também a idade, né? Com a Lua, eu já estava com 33, 34 anos, e quanto mais velho a gente fica e mais a gente se conhece, acho que também é mais fácil de viver essa potência sexual na plenitude que ela existe, que ela pode ser acessada, como você falou. Mas não sei se teria, não me vem nada à cabeça disso. Maravilhoso. É ótimo a gente refazer essas conexões, né? Porque o que eu sinto e percebo como profissional que trabalha com todas essas experiências do feminino, né? Como doula e com os ciclos femininos e com a sexualidade, o que eu percebo é que a gente separou muito todas essas vivências. Então, sexualidade é sexo e tá lá num lugar, ciclo menstrual é ciclo menstrual e é um saco, é uma bosta e tá aqui num lugar, e gestação e parto tá em outro lugar. Quando, na verdade, todas essas experiências, elas se conectam, elas fazem parte da mesma experiência, elas vêm do mesmo lugar, que é esse lugar gerador de vida, né? Dessa potência de vida que a gente tem. E eu percebo cada vez mais, na verdade, que a vivência de ciclo e a vivência de gestação, de parto, de amamentação, elas na verdade fazem parte da nossa sexualidade. Então, a sexualidade é como se fosse um fio que costura todas essas experiências do feminino. Então, tudo isso faz parte da nossa sexualidade, né? E tudo isso ativa a nossa libido. A gente tende a acreditar que libido é vontade de transar, mas na verdade, libido é vontade de estar vivo, vontade de fazer coisas. E quando a gente está nesse processo de gestação, de parto, né, dessa vivência cíclica também, a gente está expressando a nossa libido, só que a gente expressa a nossa libido de muitas formas. E o que você diria assim para as mulheres que estão nesse processo de gestação, de escolha do lugar do parto? O que você deixa assim de recado para as mulheres?
Eu acredito muito nisso do melhor lugar para se parir é o lugar onde a mulher se sente mais segura. E isso é muito importante. Eu acho que se a mulher fosse se sentir mais segura com o aparato tecnológico existente dentro de um hospital, é isso que deve ser feito. Eu acho que as pessoas podiam se abrir um pouco mais também para o parto domiciliar, porque é possível de acontecer. Quando a gente se prepara internamente e externamente, escolhendo uma boa equipe, se esse for o desejo da mulher, eu fico muito triste quando as mulheres às vezes querem, mas o marido não, ou a família não, e alguns medos são inseridos dentro da cabeça da mulher que acabam impedindo que isso aconteça, né? E a gente deve seguir muito o que a gente sente. Faz sentido o que faz sentir, sabe? Não se deixar ser tomada por medo, né? E estudar, e ler, e ouvir a experiência de outras mulheres. E se entregar na opção que escolher, do jeito que escolher. Se entregar, estar ali naquele momento, vivendo tudo o que pode ser vivido, tudo que a vida traz para ser vivido naquele momento, a dor, a, a, as dificuldades de posição, enfim, a vontade de fazer cocô, a vontade de vomitar, sei lá, tanta coisa que acontece, a dor na vagina depois de um tempo já, nossa, tanta coisa que acontece, dor nas costas, é tanta coisa que, que pode acontecer, mas assim, viver aquilo ali, né, do jeito que ele se apresenta. Você mudaria alguma coisa na sua preparação? Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, você não pôde por tempo, alguma coisa? Mas em relação a esse tipo de preparação para o parto? Não, não tem nada que eu mudaria, não. Eu acho que eu tive muita sorte. Eu sou uma privilegiada que deu tudo certo, saiu tudo como eu planejei. Mas eu fui muito ativa nisso também, de buscar com que essas coisas todas dessem certo, como eu falei para vocês, com tudo Que legal. que eu Nossa, fiz. que história boa. É muito difícil ter experiências totalmente positivas do parto. A gente tem que celebrar quando a gente ouve uma. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Se você tem algo assim a acrescentar e para ajudar as mulheres nesse processo de escolha, considerando o seu lugar, né, de mulher que viveu 2 partos domiciliares, o seu lugar de médica também, a sua visão como profissional da saúde, sobre a escolha do lugar de parto nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? Que os hospitais, talvez pela primeira vez, muitas pessoas têm questionado, né? A segurança desse lugar. Será que é mesmo o lugar mais seguro, né? E por isso que a gente resolveu também fazer essa série para ajudar as mulheres a se abrirem para essa possibilidade do parto domiciliar, porque muitas vezes, principalmente agora, no estudo que a gente está vivendo, pode sim ser uma opção muito segura, né? Com certeza. Agora, acho que mais do que nunca, o parto domiciliar se torna mesmo uma possibilidade segura para a mulher, né? Eu acho que é isso, a ter na mente que é uma possibilidade e não é uma possibilidade sem fundamento. Tem toda um estudo por trás disso. Existem equipes preparadas para isso. Quanto mais o tempo passa, mais existem equipes experientes para isso. Então, buscar uma boa equipe, uma equipe competente, uma equipe experiente, eu acho que é uma boa opção para as mulheres hoje em época de Covid, para ter pelo menos uma possibilidade diferente da mais tradicional, que é o hospitalar, e viável, possível, segura, basta se entregar mais uma vez, não só o processo, mas ao querer que isso aconteça, ter isso como uma possibilidade.
Eu acredito que mesmo mulheres que às vezes não pensaram muito nisso, mas se conversarem com alguma equipe, hoje tem tantas, né? A Adriane está no Canadá, imagino que aí deve ter um monte, muito mais do que aqui. Mas conversando, ouvindo, abrindo a cabeça para essa possibilidade, na minha opinião, é algo muito seguro a ser feito, estando com uma equipe preparada para isso. Muito obrigada, Ju, pela sua partilha, por poder agora estar nesse outro lugar, né, de compartilhar sua história com mulheres, histórias que na sua preparação foram tão importantes, agora você tem essa oportunidade de se colocar no outro lado. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres a sua história. Obrigada, Adrine, de novo, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta. Segue a gente no Instagram, converse com a gente, compartilha seus medos, suas ansiedades, suas dúvidas. A gente vai construindo esses episódios a partir da demanda de vocês também. Então, é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!